Muito bom dia a todos. Hoje, dia 30 de outubro de 2015, começa mais uma abertura de mercado. Enfim, tivemos ontem o rompimento daquela grande consolidação. O mercado tinha ficado lateral aí por quase metade do mês, né? Mais de metade do mês. E a gente teve o rompimento. Não foi bem para onde a gente queria, né? Eu sempre falei para vocês que seria muito mais fácil a gente ganhar dinheiro com a alta do mercado e não com a queda, que a queda do mercado promete aí pouca volatilidade, né? Então, depois de 11 pregões aí de lado, a gente ontem caiu com força para alguns ativos, com menos força para outros. Tivemos ativos até que uma meia dúzia de ativos até subindo ontem, como por exemplo BRPR, como por exemplo algumas construtoras, como por exemplo algumas ações do setor de energia elétrica, mas a grande parte do mercado caiu e mostrou de novo, né, que a gente não tem mais aquela perspectiva, mostrou, quer dizer, enfatizou que a gente não tem mais aquela perspectiva de tendência de alta, é uma coisa muito mais lateral, quer dizer, a gente não consegue fazer o novo fundo ainda no gráfico, mas em compensação não consegue subir, ou seja, a gente tem um processo, ao meu ver, um processo mais longo de enrolação. O que acontece com a gente, talvez a queda pudesse ser um pouco mais interessante se a gente tivesse um reforço do mercado internacional, né? Para a gente fazer um movimento grande, né? Tanto para cima quanto para baixo, né? A gente precisa ter para baixo aquela coisa da tempestade perfeita, né? E para cima a bonança perfeita, né? Então a tempestade perfeita para o mercado cair é quando você tem problema interno, isso aqui a gente tem de sobra, né? E problema externo também, né? Então, se aqui a gente tem um monte de problema e lá fora vem para uma queda forte, é muito provável que a nossa queda aqui seja muito forte também, né? Mas como as coisas não estão ajustadas, quer dizer, o S&P 500, apesar de ter tido uma queda em agosto, setembro muito forte, vem agora se brincar para romper o topo histórico, né? Uma subida fortíssima no mês de outubro, né? Uma subida realmente que a gente olha e fala, meu Deus do céu, né? Por que lá fora está tão bonito e aqui dentro a gente está capenga, né? E como os Estados Unidos continuam sendo o termômetro do mundo, né? A gente aí, a perspectiva nossa é de ter até queda, mas a gente não tem esses problemas lá fora que poderia justificar aqui. Tá ótimo aqui, beleza, valeu. Que pudesse justificar aqui uma queda mais forte do nosso mercado. E a bonança que a gente fala aí que pode ajudar o mercado a subir é quando você resolve os problemas internos e tem paz lá também lá fora, ou seja, você tem tudo liberado para deixar tirar de foco tudo que não é qualidade de empresa e passar a olhar a partir dali qualidade de empresa, que é o que é melhor fazer, né? Então, por exemplo, a gente está vivendo temporada de balanço, tem um monte de ativos soltando balanço, que é o que mais importa, né? No final das contas, no longo prazo, sobe a empresa que dá lucro, cai a empresa que dá prejuízo, enfim, sobe quando aumenta o lucro, cai quando diminui o lucro, enfim. E a gente nem fala sobre isso, porque tem outras coisas que estão ao redor, né, e que não são exatamente, que não é exatamente a qualidade da empresa, né, que acaba atrapalhando, ofuscando um pouco essa nossa direção, pelo menos no curto prazo, perfeito? Então a gente não tem uma coisa nem outra, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de viver uma enrolação, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque uma das formas mais interessantes para se ganhar dinheiro no mercado é quando a gente tem processos de reversão de tendência. Eu gosto de chamar de onda 3, muita gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, e vários gráficos que a gente tinha, mas muitos gráficos tinham exatamente esse padrão no gráfico diário, né? Ah, mas o gráfico semanal ainda estava em queda. Cara, qualquer reversão de tendência no gráfico diário, o gráfico semanal ainda vai estar feio, né? Você nunca vai conseguir reversão de tendência no gráfico diário com um gráfico maior, já bonito, né? Então, fazer essa relação não faz nenhum sentido, né? Os gráficos diários de Vale, os gráficos diários das siderúrgicas, os gráficos diários até um pouco dos bancos, né? Todos eles mostravam essa possibilidade de reversão de tendência que acabou falhando, né? Hoje o mercado, esses gráficos, né, não mostram mais uma possibilidade de alta, né? É muito mais enrolação, até mesmo uma possibilidade de vir fazer novo fundo. Por outro lado, alguns ativos
como por exemplo alguns do setor de varejo e alguns do setor de construção civil, continuam muito bonitos, ainda tem essa possibilidade. Alguns inclusive já fizeram essa onda 3. Deixa eu dar 2 exemplos, tá? HGTX3, do setor de varejo. Essa foi uma operação que inclusive eu indiquei no estúdio domingo, né? Foi muito interessante. Ela veio aqui e fez onda 1, onda 2 e reverteu tendência fazendo onda 3. E outra que a gente também indicou no estúdio domingo em algum momento foi exatamente o Even. Ela fez onda 3 e completou o alvo ontem, né? O alvo era 4,30, ela bateu aí 4,35, né? 4,34. Era a mesma possibilidade que tinha, por exemplo, Vale 5, né? Quando a gente olha para o gráfico e esquece essa semana, né? A gente via a mesma possibilidade. Tanto é que no estudo de domingo da semana passada, eu marquei aí uma possibilidade de comprar Vale se ela rompesse essa região de 15,50. Deixa eu colocar um pouco mais para cá para a gente ver exatamente direito. Então era o mesmo gráfico, tão bonito quanto, só que aí com essa semana, né? Ela teve aí um dia de queda na sexta-feira mais forte e a partir daí só caiu, né? Aliás, sexta-feira foi aqui, né? Segunda, terça, quarta e quinta. A queda mais forte foi na segunda-feira e acabou perdendo essa condição. Mesma coisa acontece com o GGBR4. A GGBR4 tinha também uma bonita condição até semana passada, perdeu essa condição. Como aconteceu com o CSNA, também tinha uma condição bonita, uma condição, vamos gráfico, uma condição aí de fazer onda 3 para cima, de bater lá em 664, acabou perdendo essa condição com a queda de ontem. E os bancos, Itube 4, por exemplo, né, também tinha um gráfico muito bonito, um gráfico aí que dava a impressão de que vinha para cima, também com a queda de ontem, perde essa condição, está lá perto de romper uma linha de tendência. Aliás, que está mal traçada, né? Vamos colocar ela no ponto certo aqui. Está lá perto da linha de tendência, com condição até de romper essa linha de tendência e vir para uma queda mais forte. Mas a confusão que fica é, quando você tem topos e fundos descendentes, né, a tendência é de baixa, né? Quando você tem topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta, né? E em YouTube a gente tem exatamente essa condição, né? Topos e fundos ascendentes, mas mesmo assim não está fácil fazer uma próxima onda de alta, que é a onda que a gente pode surfar agora, né? Ai, André, as outras ondas, mas outras ondas já passaram, acabou, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. A gente está aqui para tentar olhar para frente para ganhar dinheiro. O que ficou para trás não importa. Se você ganhou ou não, se foi bom ou não, acaba não importando muito, perfeito? Enfim, voltando aqui para a nossa abertura, para os nossos comentários iniciais, o mercado agora não tem mais cara, né? Nem de que vai cair muito, nem de que vai subir. Talvez a gente precise aí dessa combinação de fatores, né? Ou de uma tempestade perfeita, problema interno, problema lá fora, para vir para uma queda mais forte, ou a gente precisa que lá fora continue do mesmo jeito e que as coisas comecem a se resolver. Eu não ligo muito por que caiu, né? Para mim tanto faz. O importante é se eu conseguir ganhar dinheiro com a queda e por que subiu também pouco importa. O importante é se a gente conseguiu ganhar dinheiro com a alta, né? Mas só para tentar, olhando assim de fora, né? Essa bagunça hoje que a gente tem na política de Operação Lava Jato, de possibilidade de impeachment em tudo quanto é lugar, em todos os setores, na Câmara, na presidência e tudo mais, isso acaba assustando um pouco e deixando o investidor com medo, né? Porque ele sabe que uma mudança de regra pode acontecer a qualquer momento, né? Então acho que isso é o principal problema nosso hoje e se precisasse explicar um pouco do porquê está caindo, eu apostaria exatamente nisso, tá? Eu falo sempre aí da necessidade que a gente tem, principalmente dos novos iniciantes, né? E de buscar aprendizado, né? Eu vi alguns comentários aqui antes de chegar, de que, poxa, as corretoras hoje dão ajuda para o cliente, isso é verdade. A gente tem na XP uma sala que é a Arena do Investidor, que fica aberta durante todo o pregão para justamente auxiliar o investidor na tomada de decisão. Não só de compra ou de venda no mercado de ações, mas fala lá sobre todos os investimentos, né? E hoje eu vou trazer aqui daqui a pouco para falar com a gente, né? Hoje vai ser um dia que a gente vai ver pouco ativo, falar mais de condição de mercado, mostrar o Ibovespa, mais uma meia dúzia de ativos que vocês tiverem. E quero falar um pouco sobre algumas oportunidades de renda fixa, tá ok? Tanto com NTNBs mais longas e também com uma série especial de CDBs que a gente está lançando e que CDBs inclusive de liquidez diária que estão muito atraentes. Exatamente às 9h30, 9h35, o Marcos Coraza vai vir aqui falar com a gente, perfeito?
Bom, a gente aposta muito que esse novo investidor que está chegando no mercado para investir precisa de conhecimento, né? E esse conhecimento é melhor que seja gratuito, justamente para não criar uma barreira entre o investidor que quer começar e a gente que quer fornecer o serviço. Então eu convido todo mundo para participar aqui da Arena do Investidor. É muito simples, né? Você participar, é só entrar aqui no curso, no site da XP. Se puder mudar aqui para mim, Messi. No site da XP é xpi.com.br, vem aqui em Arena do Investidor. Depois você clica aqui para acesse a sala dos analistas e professores. Você clicando aqui, você vai colocar seu nome, né? Então, colocou seu nome, você vai abrir uma plataforma EAD, né? Onde é só clicar aqui em login, vai baixar aqui um Java, enfim. Nessas salas, todos os dias eu fico lá, pelo menos na parte da manhã e uma parte da tarde, em uma pequena parte da tarde, né? Depois eu venho aqui fazer o fechamento de mercado. Tá lá o Danilo falando mais sobre mercado de ações, tá lá o pessoal do Tape Reading, o Kleber e também o Alisson. E para investir com a gente, pessoal, é muito fácil, né? Agora ficou mais fácil ainda. Aqui na tela da Infomoney, né, onde vocês estão assistindo essa transmissão, né? Poxa, se quiser começar a investir agora com a XP, é só colocar esses dados, nome, e-mail, CPF, telefone, que a gente entra em contato e ajuda em todo o processo de abertura de conta, tá ok? Então o pessoal vai entrar em contato, vai te ligar, você vai falar quais são as necessidades, o que precisa e tudo mais, e a gente te ajuda até você estar com a conta aberta, com a plataforma rodando, tudo explicado, tá certo? É bem fácil começar e quem sabe aí você consegue, enfim, desbancarizar, né? Sair dessa coisa do banco como algo importante para o investimento e deixar o banco para cuidar da tua conta corrente e deixar o investimento com quem sabe, com quem é especializado nisso, no caso a XP, perfeito? Bom, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre gráfico, voltar a falar sobre gráfico, sobre o Ibovespa. A gente teve aqui essa queda de ontem, pessoal. Deixa eu mudar aqui para o gráfico do Ibovespa. Messi, muda para mim novamente aqui para o gráfico, obrigado. A gente teve aqui com essa queda de ontem, porque cadê minhas linhas, né? Poxa vida, tá aqui, estão aqui, né? Elas sumiram e apareceram novamente. Olha só, a gente rompeu essa linha, voltou, bateu nela, encontrou suporte. A partir daí a gente fica, puxa vida, né? Ela rompeu o que poderia vir aqui para fazer um novo topo, né? Era o que todo mundo esperava, mas acabou perdendo força novamente e veio aqui nessa região. Essa região também funciona como ponto de suporte, mas olhando aqui para o mercado, principalmente no gráfico de 60, acho mais provável uma parada nossa agora aqui nessa região bem próximo aos 45 mil pontos, ou seja, ainda tem aí mais 1,5%, 2% de queda antes de atingir o primeiro suporte, perfeito? Não vejo nada de suporte antes disso, perfeito? Vamos começar a dar uma olhada em alguns gráficos aqui, a gente passar para a renda fixa hoje. A BEV lucrou, não sei o que, isso é o lucro de ação, você não tem que olhar, você tem que olhar o que o analista esperava, o que a média dos analistas esperava, a gente já falou aqui várias vezes. A Ambev consolida entre 18 e 20 reais, ela está no meio da consolidação, não tem muita coisa a fazer aqui, não tem relação risco-ganho para comprar, nem relação risco-ganho para vender. Por enquanto essa aqui ficar de fora, tá? Goal 4 é da siderurgia mais fraca, talvez a gente tenha aqui a possibilidade até de venda, né? Porque tem suporte aqui nessas 2,39, se perder esse suporte, é aquela história, né? Eu queria que subisse, mas se cair eu quero ganhar dinheiro também, né? Então vamos começar a olhar um pouco mais, com mais vontade aí para esse... Por que está Goal no fracionário? Goal 4, vamos lá. Vamos olhar um pouco mais de vontade aí, com um pouco mais de vontade para esses gráficos, ela está bem perto de furar o fundo. Se você enxergar aqui um stop, dá para pensar em venda, tá? Particularmente eu não gosto de fazer venda em ativos que estão muito esticados, só para você ter uma ideia, Goal nessa perna aqui já caiu 30%. É muito fácil romper e voltar 10, 15% para cima só como correção da tendência, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Mesma coisa acontece com o GGBR, perdendo força, tem suporte aqui no 5,24, para baixo disso dá para pensar em venda. Como eu falei, não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, justamente porque quando está muito esticado para baixo, é muito fácil o preço voltar com força e te estopar, te tirar da operação, tá ok?
Vamos lá, Ecor Rodovias, Ecor 3. Era o gráfico mais bonito que tinha no Ibovespa. Até falei essa semana no Estúdio Domingo que se rompesse os R$ 7 a gente poderia pensar numa compra, mas ela perdeu força, ou seja, ainda tem possibilidade de onda 3, mas antes de pensar em qualquer operação, a gente tem aqui que esperar o preço aqui ficar um pouco mais consolidado, ficar aqui, mostrar pelo menos uma possibilidade de fundo, perfeito? Para quem está vendido, aliás, boa operação de venda, né? No rompimento de 6,50 deu uma boa operação. O alvo aqui ainda tem força para cair, ou ainda pode cair até os 5,49. Não é o que eu quero que aconteça, porque eu gosto muito de comprar isso aqui. Mas em compensação, se acontecer, tá tudo certo. Quem está vendido vai ganhar. E aí tem que ficar os parabéns para quem acreditou na venda, né? O Rafael Figueiredo, analista da Clear, é um deles. BBAS 3 também enfeiou, perdeu aqui o fundo, né? Dava para pensar numa venda a partir do rompimento de 16,20, já até deu para encerrar a operação de swing trade, porque ela caiu bastante. O próximo suporte aqui desse ativo é exatamente 14,75. BTOW, uma que caiu também bastante. Essa semana tinha um gráfico também muito bonito, se rompesse a linha de tendência, perdeu força, caiu, também bastante gente apostou na venda, 14,12 é o primeiro suporte aí dela, tá ok? E VEG é o pedido aí de quem? Do Guará, né? Essa aqui eu apostei na venda nela, né? A gente deu venda no estudo de domingo, eu falava aqui do alvo em 12,80, por volta de 12,80, ela caiu bem, principalmente ontem, é o que está salvando a nossa semana, né? Na verdade, VEG e a LPL4, as duas que mais caíram, e a gente está vendido também em Valide, mas a Valide começou a operação ontem, né? Então não dá para saber por enquanto como vai ficar. E para finalizar os ativos de hoje, deixa eu falar aqui de Natura, que é o contrário de todas essas, né? A Natura aqui está ainda se segurando, né? Ainda tem suporte até essa região aqui de 21,70, abaixo disso é venda com certeza, mas em compensação ficando acima de 23,45 tem ainda uma boa possibilidade. Por último, BVMF3, essa aqui, semana passada até a gente falou de compra nela acima dos 12, mas hoje com a queda que teve essa semana toda, ela começou a perder força, fica feia para quem está comprado, stop abaixo de 11,22, tá ok? Não vale a pena arriscar muito abaixo disso. Fica muito atento no índice futuro, pessoal, porque ele está aí bem perto do 0 a 0, mas era de se esperar até, se fôssemos ter uma correção hoje, uma força maior dele na abertura, até porque lá fora está subindo e não teve, e o dólar continua naquela consolidação que a gente falou para vocês durante a semana, mas ao contrário, né, do que muita gente imaginou, ele não ganha força, não foi para cima, está aí em consolidação, não sabe direito para onde ir. Bom, vamos lá, vamos sair um pouco aí de investimento em renda variável. Aliás, que mercado difícil que a gente está vivendo no mercado de ações esse ano, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, André, bom dia a todos. Bom, a gente fica muito imerso nesse mundo de bolsa, né? Até a gente viveu aí até começo de outubro, bons momentos, a gente teve fortes altas, fortes quedas, a gente também faz muita operação de venda descoberta, foi até um momento bom. Mas o mercado consolidou nos últimos 11, 12 pregões, ontem que começou a ganhar força de novo, mas a gente percebe que o mercado de renda fixa não tem consolidação esse ano, né? Tem sempre mais gente querendo investir, né? É um mercado que tem crescido muito, né? Aí deixa eu te começar a perguntar, por que está crescendo desse jeito, né? Bom dia, André, bom dia a todos novamente. Imagino que seja, né, e os dados têm mostrado isso, uma preocupação com o investidor, né, de um cenário que a gente vive de certa expectativa e algumas incertezas de ter ali o ativo de renda fixa, que é um ativo, de certa forma, mais protegido. Então, quando ele investe com a ideia de segurar até o seu vencimento, ele tem a sua previsibilidade, tá? E junto a isso, a gente vê taxas de juros bastante elevadas. Então, proporciona ao investidor uma rentabilidade acima do que ele vivia nos últimos anos, então são níveis maiores que outros mercados têm que ser muito competitivos para alcançar. Então ele tem uma previsibilidade com um certo grau de conservadorismo. Exato, né? A gente teve um momento, né, que a taxa de juros estava lá embaixo e que ativos como o LCI, LCA, Tesouro Direto não tinham uma rentabilidade tão superior à poupança. E a poupança é algo muito mais intuitivo. Geralmente você está com a poupança lá no seu próprio banco, todo banco paga a mesma coisa, tem isenção de imposto de renda, então ficou até cômodo manter esse dinheiro na poupança. Exato. Mas isso começou a acabar em 2013, né? Eu me lembro quando o juro bateu, se não me engano, 7 alguma coisa, Sim. E aí a curva virou para cima e aí esses investimentos de renda fixa passaram a ficar cada vez mais interessantes. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte,
Em qualquer país do mundo que você fala que tem um título, que tem uma garantia, Tesouro Nacional, que é uma das melhores garantias que se pode ter aqui no Brasil, que paga quase 7% acima da inflação, o nego vai achar que você está inventando, né? Sim. E a gente tem essa possibilidade de garantir, e hoje eu queria até ficar fixo aqui nessas ofertas de prazo maior, por vários anos, né? A gente pode falar de NTN-B com vencimento para 2050, que te garante um ganho de quase 7% acima da inflação, né? Exatamente. Essa inflação que está aí em 9%, se somada com essa rentabilidade acima da inflação, te dá um ganho aí de 18%, ou seja, você tem um ganho maior, quase 2,5 vezes que dá a poupança. Isso tem atraído muita gente e por que acontece isso? É por conta um pouco da instabilidade, essa taxa de juros um pouco maior, né, acima da inflação. Por que está acontecendo isso? Essas taxas têm ficado mais altas? Com o cenário, André, você tem essa elevação dos juros e com isso esses ativos tornam-se mais atrativos por uma série de fatores. Um, que você está protegido da inflação, no caso, porque você tem a parcela do ativo que remunera a inflação. Outra, porque você está investindo no risco soberano, então melhor risco, né, que do governo para o investimento. Então tem até a parte de você usufruir de uma rentabilidade alta no nominal, né, na parte pré, que acaba sendo uma taxa de reinvestimento no médio e longo prazo muito atrativa. Quando a gente fala de PCA em torno mais 7, né, em torno desse tamanho, você tem ali seu reinvestimento num valor elevado que lá na frente você não teria essa preocupação. Então a gente sempre trata aqui que para quem espera ter um rendimento de longo prazo, pensa um pouco mais também na questão de aposentadoria e ter seu investimento lá no futuro, hoje a gente está num nível muito relevante para esse tipo de investimento. Tá? Tem um nominal muito elevado e no melhor risco que você pode ter hoje no mercado local. Aqui a gente está com uma curva, né? Infelizmente a gente podia até ter trazido aqui para mostrar para o pessoal, mas simulando aqui um investimento em poupança, pagando 7,5% ao ano, e um investimento no NTN-B, que vence em 2050, pagando IPCA mais 6,81, né? Em 2050, né, que é daqui bastante tempo, quer dizer, tem que ser uma coisa realmente pensando em aposentadoria. A poupança triplica o teu investimento e essa aplicação de NTN-B deixa o seu investimento 12, 13 vezes maior, né? Exatamente. Realmente é engraçado, né? Porque você fala, não, mas é 2% a mais, é 5%, o número 5% a mais, isolado, né, você não consegue enxergar o tamanho que isso vira ao longo do tempo, né, o tal de juros compostos, né? Exato. E por que bom, enfim, a gente está falando aqui primeiro da NTN-B, que é um investimento mais longo para vencimento 2050, mas a gente tem outras possibilidades, né? Exato. A questão da NTN-B, eu acho que vale ressaltar também, em comparativo com a poupança, é que a poupança ela sempre caminha como uma proporção da taxa de juros. Diferentemente da NTN-B, que hoje a gente vê esse nível de juros elevados, mas a gente acredita que com todas as manutenções e as políticas fiscais e monetárias do governo levem, num futuro, né, redução desses níveis. Então, até nesse lado, você tem a possibilidade de maior rentabilidade quando você está alocado num título que te paga uma parcela pré-fixada em comparação a uma poupança, que as duas ali têm seu grau de conservadorismo, né? Uma com FGC e a outra risco governo. Mas na questão FGC também, que eu acho que incentivou muito a parte da renda fixa do investidor, a gente está com uma nova campanha aqui na XP, onde a gente fez acordos com diversos bancos, tá, para emissão de CDBs com liquidez diária. Então, só calma aí, a gente falou até agora de uma coisa para quem pensa no longo prazo, Exatamente. Né? Um NTN-B que vai para 2050, talvez uma coisa para aposentadoria e tudo mais. Agora vamos falar aqui para o cara que gosta de ter o dinheiro perto dele, teve aí qualquer tipo de necessidade, ele tem o dinheiro para tirar e tal, não sei o que é o CDB de liquidez diária. A gente conversou antes aqui, eu achei realmente fantástico. Inclusive tem uma pergunta, né? Por que varia tanto de banco para banco a porcentagem do CDI em aplicações de CDB? A gente está com esse programa aí que acaba com isso, né? A gente está oferecendo uma boa rentabilidade mesmo com liquidez diária, né? Exato. A gente fez um acordo com diversos bancos de rating muito bons, tá? Eu acho que quando você fala em diferença entre taxas, logicamente,
analisa, num primeiro momento, a questão do banco em si. Então, tem bancos que têm um perfil de crédito mais robusto do que outros, mas no final, quando você pensa no investimento protegido e tem toda aquela história da FGC que a gente sempre reforça aqui, acaba que eles se equiparam. Quando a gente fala em liquidez diária, é o recurso do banco em que ele, de certa forma, não tem tanta previsibilidade do uso desse dinheiro, tá? Então as taxas são muito próximas em sua maioria, e quando a gente faz acordos com eles e buscando, né, acordos pontuais, a gente consegue trabalhar um nível para que tenha uma certa competitividade, a gente passa essa ideia para eles e consegue nivelar, de certa forma, emissores com um rating não tão parecidos, mas que proporcionam uma rentabilidade num nível, no mesmo patamar, vamos colocar assim. Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco mais direta. Aliás, quando a gente fala em FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante aplicações até R$250 mil em CDB. Então, qualquer investimento abaixo de R$250 mil, se o banco que você está investindo, né, através da corretora, tiver algum problema de insolvência, o FGC vai lá e te devolve o dinheiro, ou seja, é um investimento tão seguro quanto a poupança. Ah, a poupança é mais segura. Não, a poupança, a poupança é um investimento garantido pelo FGC, que é a mesma garantia que seu CDB. Então, se segurança já não é mais um problema e rentabilidade passa a ser o que a gente vai tentar buscar, né? Quanto melhor a rentabilidade, melhor, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho visto, eu sou cliente bancário também, como todo mundo, né? Minha conta corrente fica no banco e sempre tem ofertas de CDB com liquidez diária de 80%, 85%. Quando é muito bom, é de 90% Exato. do CDI. O CDI está por volta de 14,25, tá? Então você receberia ao ano 90% de 14,25. Exatamente. O que a gente tem conseguido aqui de taxa para apresentar para o pessoal? Olha, a gente já tem acordo com 8 parceiros, tá? E aí são bancos de muito renome. A gente tem Morgan Stanley, Merrill Lynch, Banco Pine, Brickell, que é uma financeira, vai emitir LC, Indusval. E a gente, negociando com esses parceiros, a gente conseguiu taxas ali próximas a 100% do CDI para o cliente final. Então a gente tem entre 97, 98 e 101, mas todos muito próximo ao CDI, que aqui a gente já tem uma rentabilidade bem acima do que é o padrão, né, de emissão desses mesmos emissores. Então é uma oportunidade mesmo dessa negociação que a gente fez para o final do ano. Você que é cliente de algum banco, investe em CDBs de liquidez diária, vocês sabem como é difícil encontrar uma taxa como essa, né? Pelo menos próximo disso, né? A não ser que você tenha um capital de 1 milhão, 2 milhões de reais, para investimentos menores você tem uma dificuldade muito grande de encontrar boas taxas, então realmente isso aí é uma oferta realmente muito boa. Eu quero saber o seguinte, esses investimentos vão estar disponíveis ou já estão disponíveis na nossa plataforma, como é que está? Já estão, todos esses que eu falei aqui, eles já estão disponíveis para aplicações na plataforma. Tem que ter uma preocupação com a questão de volume, porque foram volumes fechados. E aí essa questão da competitividade até que você falou, André, é importante porque aqui a gente faz uma certa estimativa e trabalha lotes grandes, então é como se a pessoa fosse uma pessoa física com muito potencial, que fosse tratar direto, então a gente já faz isso, mas pensando de certa forma pulverizado e consegue rentabilidades maiores. Então, o cliente que quiser acessar a plataforma e ver todos os emissores que a gente tem disponível, pode ficar à vontade, todos esses já estão disponíveis para aplicação. Deixa eu mostrar onde que faz isso, pode ser? Você coloca Claro. aqui na tela, o Messi. Aqui, pronto. Então, aqui no site da XP, depois que você está logado, você vem aqui em investimentos, depois aqui em renda fixa, perfeito? Aqui é sempre interessante, eu sempre clico aqui em filtrar, que fica muito mais intuitivo. Às vezes demora um pouco, a gente pode até bater um papo, né? Sim. Quando você clica ali em filtrar, você separa todos os investimentos de renda fixa aí que a gente tem. Vamos lá. Foi? Ou ainda não? Tá pensando ainda. Você separa todos os investimentos que a gente tem e aí fica fácil de você visualizar qual investimento que você quer, né? Enquanto isso, eu vou citar aqui novamente os emissores. Vamos lá. Morgan Stanley, Merrill Lynch, Banco Pine, Haitong, que era o antigo BES, Intermedium, Brickell, Paulista e Banco Cargill. Não, legal. Tá indo aqui, a minha internet tá lenta, né? Hoje é sexta-feira, véspera de feriado, a internet já não tá trabalhando como antes já. Vamos lá. O pessoal tá perguntando, aliás, uma das
das aplicações aí que fizeram muito sucesso esse ano foi LCI e LCA. Exatamente. Até criou um problema de oferta e demanda, né? Antes você tinha oferta pra caramba do produto e passou num determinado momento faltar produto para demanda que era muito crescente, né? Elas também oferecem, o pessoal falando, a rentabilidade de 95% a 98%, e tem isenção de imposto de renda. Mas essas aplicações não têm liquidez diária, né? Exatamente. Essas aplicações não têm liquidez diária e, como você falou, o lastro diminuiu. Então, o acesso não está tão fácil. A gente tem também aqui na nossa plataforma essas ofertas, mas aí, e claro, né, pessoal, o que é mais importante é que você consiga pulverizar teu capital em vários investimentos, até para você ter tempo diferente para aquele investimento, para você ter riscos diferentes e tudo mais. Isso é muito importante. Aliás, já se ganhou um prêmio Nobel provando por A mais B que quanto mais diversificado uma carteira, maior sua rentabilidade no longo prazo, né? Então, a LCI com duração mínima, ela tem que ser uma duração de 3 meses. Ou seja, se tem aquele parte daquele teu dinheiro que você tá para fazer um negócio, que você tem aí uma possibilidade de precisar ter um desembolso rápido e tudo mais, não dá para você fazer algo para um prazo de 3 meses ou de 1 ano, que a maioria das LCIs que pagam 95%, 98% é de 1 ano, 2 anos. Então, essa parcela do dinheiro que é importante aqui o CDB de liquidez diária. Exatamente. Eu consegui entrar aqui na tela. A gente tem aqui, então, essas ofertas todas aqui. Por exemplo, a LCI, a gente tem algumas ofertas aqui de até 97%, mas por exemplo, com vencimento para 2017, tá? É isso que a gente está falando. E no caso do CDB, você pode vir aqui na plataforma, né, e pedir para ele selecionar por vencimento. Então, você tem CDBs, estou vendo aqui CDB, bastante oferta de CDB, né? Aliás, tem várias aqui. E aí você vai buscar aqui o que mais te atende com relação a prazo, em relação à taxa, em relação a rating até do banco, né? Porque às vezes você quer, mesmo tendo a garantia do fundo garantidor de crédito, você não quer pegar um banco que está à beira da falência, porque, poxa, isso não faz sentido. Tem um processo operacional para liquidação financeira. Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Quanto maior o banco, menor a taxa que vai oferecer. Isso era verdade, mas aí veio a XP, né, negociou com todo mundo e conseguiu uma taxa boa, uma taxa aí de banco que grau de investimento, banco que tem bons rates e que consegue mesmo assim pagar uma boa conta, né? Que a gente consegue, de certa forma, consolidar a ordem que a gente espera que todos os clientes da base vão procurar o ativo. Então, a negociação fica mais clara e a gente consegue rentabilidades melhores. Beleza. O pessoal está perguntando se essa aplicação é feita direto na plataforma. A gente estava até aqui mostrando, é isso mesmo, né? Sim. Então tá jóia. É isso mesmo. Legal. Olha só, a gente fala de bolsa, mas olha a demanda grande aqui, pô. Olha o tanto de pergunta que tem. Infelizmente, o nosso prazo era até só 9h45. Vamos combinar de voltar semana que vem, falar um pouco mais de... Vamos sim. Então, pessoal, tá combinado aí na sexta-feira. Aliás, a gente estava fazendo isso, ficou umas 2 semanas sem fazer. Vamos voltar aqui para ficar parte do nosso programa falando sobre renda fixa, né? Acho que todo mundo gosta do assunto. Então, muito obrigado pela participação. Pessoal, muito bom final de semana para todos aí. Aliás, bons trades hoje, bons investimentos hoje. Bom final de semana, bom feriado. E domingo, mesmo sendo feriado na segunda, vamos trabalhar. Tem estúdio domingo às 10 da noite. Fica um convite para todo mundo participar. Grande abraço, Marcos. Um abraço também. Obrigado, André. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, até mais. Olá, eu sou André Moraes e se você deseja investir com a melhor plataforma de investimentos do Brasil, é só preencher seus dados aqui embaixo e você vai ter à disposição os melhores analistas para ajudar você a investir melhor. Vem com a gente, vem com a XP.
Toda vez que eu saio do meu banco, eu fico com a mesma impressão de que eu posso investir melhor, mas eu não sei nem por onde começar. Aqui no Brasil, muita gente continua com a cultura do banco. Mas olha, no mundo inteiro já está acontecendo um movimento de desbancarização. Desbancarização? Desbancarização. Nos Estados Unidos e Europa já aconteceu. Aqui no Brasil, quem lidera esse movimento é a XP. Mas como eu posso ter certeza que os meus investimentos vão para o lugar certo? Os nossos assessores de investimento vão te apresentar diversas opções dentro do seu perfil. Vou começar a estudar sobre investimentos agora mesmo. Oi, tudo bem? Era com você mesmo que eu queria falar. Então vamos lá? Vamos. Desbancarize-se. Traga seus investimentos para a XP.